Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 12, acerca da diversidade dos dons entregue à noiva pelo Espírito Santo, os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram os gentios levados a todo tipo de ídolos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito Santo a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e o dom também de curar. E também variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas pelo mesmo Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade augusta e divina. Mas um só, é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele é o orientador da igreja, o Espírito Santo da verdade. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Toda a Bahia, todo o Brasil podem dizer comigo bem alto e bem forte: bom dia, Espírito Santo da verdade. Bom dia, Espírito Santo. Março, o mês do Espírito Santo. Março, o mês do avivamento. Março, o mês que Deus me revelou há 40 anos atrás, mais ou menos, que este seria o mês da língua de fogo, do avivamento multiplicado, da unção renovada, da aliança selada, o mês maior, o mês dele, a terceira pessoa da Trindade augusta e divina, o mês dele, a manifestação da glória pela presença da terceira pessoa da Trindade augusta e divina. Março, o mês do Espírito Santo,
o mês da visão, da profecia, da revelação, da operação de milagres, da operação de maravilhas. Março, o impacto, o terremoto dele, o Espírito Santo que está na terra, preparando a noiva para encontrar com o noivo, adornando a noiva para ela ser mais chique, mais elegante, mais perfumada, mais bonita, porque ele é tipo Eliezer, que veio buscar a noiva para encontrar com Isaac, buscar a Rebeca. Que você seja, que nós sejamos uma verdadeira Rebeca, adornada com os presentes do noivo, que são eles, os dons espirituais. Fique conosco, porque o maior de todos os dons é o amor. Um grande e poderoso dom também é a capacidade de perdoar. Outro grande dom é a salvação, e ele gera para nós, gera em nós, gera através de nós a mensagem poderosa da salvação, cura e libertação. Março, o mês do Espírito Santo. Escrevam: março, o mês do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo chega, o espírito imundo tem que sair correndo, porque o Espírito Santo tem fogo, tem água, tem glória, tem brilho, tem beleza, convence o homem do pecado. O Espírito Santo, em forma de fogo, transforma o mais vil pecador em uma pessoa de um quilate valoroso, de uma qualidade diferente. O Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo foi dado para nós para sempre, porque depois dele não haverá outro, um só Espírito, a terceira pessoa da Trindade augusta e divina. O Espírito Santo precisa habitar em nós, porque o nosso corpo tem que ser templo, morada, habitação dele, o Espírito Santo da verdade. Qual espírito que atua em sua vida? Pergunto eu aos meus ouvintes de longe e de perto. Qual espírito que está sobre você? O santo ou espírito imundo? Que pergunta é esta, bispo? Qual o espírito que habita em você? O santo ou o imundo? O da verdade ou da mentira? O do perdão ou da sentença? O da paz ou o espírito da guerra? O espírito da legalidade ou o espírito da oposição? Qual o espírito que atua em você? Porque ninguém está sozinho. Ou ele tem um, ou ele tem o outro. Pergunto a você, meu ouvinte amado, qual o espírito que atua em você? Da pederastia, do lesbianismo, da cachaça, do ódio, do roubo, da ganância?
aquele que estava em Judas Iscariotes? Aquele que estavam nos comerciantes do templo, vendendo, negociando dentro do templo? Qual o espírito que habita em você? O da pombagira? O do Oxóssi? O do Ogum? Qual o espírito que habita em você? O espírito da molecagem, da bandidagem, do comércio no altar? Qual o espírito que te domina? O espírito do crack, da maconha, da mentira, do adultério, da traição, da avareza, da ganância, da riqueza indevida? Responda-me. Qual espírito que você tem? Um só espírito, o Espírito Santo de Deus. Uma só palavra, a palavra de Deus. Uma só verdade, a verdade de Gênesis, Apocalipse. Um só batismo, o batismo bíblico. Uma só fé em Deus e em mais nada. Um só caminho, Jesus. Uma só santa ceia, pão e vinho. Uma só visão, a eternidade que nos aguarda um dia. Este programa que chega a você por esta cadeia de rádios é ele mesmo, o de todas as manhãs, o Bom Dia Espírito Santo, que é mais do que um programa, do que uma live, é um culto em seu lar. E o culto Sônia Cruz já começou. Acorda os seus para cultuar a Deus neste instante em que o ponteiro do relógio aponta para o céu do infinito, marcando 6h16. Estas emissoras realizam, através do evangelista Daniel de Oliveira, o culto em seu lar, porque estamos vivendo o avivamento pelo Espírito Santo de Deus. Avivamento purinho. Bom dia, Espírito Santo. Acorda, Bahia! A voz da bênção, Bahia!
faço a vocês uma pergunta e quero uma resposta. Qual é o espírito que você tem, que você dá legalidade para atuar em sua vida nesta terra? Repito, qual espírito que habita em você para atuar nesta terra em sua passagem por aqui? Torno a repetir, qual espírito que habita em você neste período em que você passa por esta terra como forasteiro? O Espírito Santo ou espírito imundo? Diga-me, responda-me, escrevam, eu tenho ele, o Espírito Santo da verdade. Escreva, Soçoca. Dia Espírito Santo. Relatório de sexta-feira. O que é um relatório? É uma prestação de contas a quem é de direito. Tivemos neste dia 6 passado, na sexta-feira, um dia que não dá para explicar, nem para contabilizar, porque foi um dia de manifestações da glória de Deus ali na Catedral do Avivamento. Uma sexta-feira poderosíssima. Sábado, estávamos ali na praça, no Largo do Cieiro, na Liberdade, com a pastora Sulamita e toda a nossa juventude dedicada. Por que juventude dedicada, bispo? Porque tem uns que não se dedicam a nada, mas no meio deste nada, Deus escolhe alguns para se dedicar à obra dele, escolhidos para uma missão espiritual. Tivemos ali na Praça do Cieiro, na Liberdade, o grande culto de celebração, com aquela multidão ali presente de 2 da tarde até 7 da noite, com a distribuição de mais de 10.000 folhetos em todo o bairro da Liberdade. Graças a Deus. Domingo, celebramos no bairro da Liberdade a poderosa Santa Ceia da Noiva Comprometida. Olha que palavra! A Santa Ceia da Noiva Comprometida. A Santa Ceia da Noiva Aliançada. A Santa Ceia da Noiva Fiel. A Santa Ceia da Noiva Lavada. A Santa Ceia da Noiva perfumada, cheirosa e bonita. A Santa Ceia do povo de Deus. Eu já estou com saudade, viu, Sandra? Viu, Gleide? Da grande Santa Ceia que nós tivemos no bairro da Liberdade. Sempre é assim, sempre é assim, sempre é assim, porque ele é eterno, o Espírito Santo e sua glória e presença. A igreja estava bonita, as irmãs estavam chique, uma chiqueza por dentro e por fora, uma chiqueza espiritual, uma chiqueza presencial. A noiva estava bonita, a igreja estava lotada pela manhã. Na parte da noite, pensava eu, com a minha fé pequena, que seria uma noite com pouca gente. Mas
a mesma multidão que estava pela manhã, outra multidão estavam conosco à noite. Pessoas que vieram de todas as partes da região do bairro da Liberdade para celebrarem ao Senhor na poderosa Santa Ceia pela manhã e à noite. A igreja estava perfumada, a glória manifestou, o coral cantou, os levitas tocaram divinamente, as meninas do louvor cantaram e louvaram ao Senhor. A pregação foi João capítulo de número 14 e Atos dos Apóstolos capítulo de número 2. Pela manhã e à noite, a casa encheu-se de um incenso de adoração fiel e verdadeira. Graças a Deus. Pela sexta-feira, graças a Deus, bem forte, pelo domingo. É assim que Deus faz. A fonte é inesgotável, aleluia. O pão é fresco, o pasto é verde, a aliança é de ouro, de Ofir, o ouro polido. Eu sei que eu vivi uma sexta-feira poderosa, um sábado de excelência, vendo ali na Praça do Cieiro aquela multidão de jovens cantando com a pastora Sulamita e a nossa equipe. E domingo fechou, porque domingo a glória manifestou. Deu até rima, hein? Domingo fechou e a glória manifestou. Domingo fechou e a glória manifestou pela manhã e à noite. Ontem, segunda-feira, até 10 horas da noite ontem, nós estávamos reunidos com uma equipe grande de pastoras e pastores ali na catedral, orando, lendo 1 Coríntios capítulo 12. Foi uma noite tão poderosa ontem, segunda-feira, um dia de trabalho administrativo durante o dia, de pagar compromissos, e à noite, de 7 até 10 da noite, nós estávamos buscando a Deus. O corpo de pastores fiéis ao ministério, pastoras fiéis, servos e servas, ali, agradecendo a Deus pela placa da igreja Casa da Bênção, pelo ministério Casa da Bênção, pelo chamado de Deus para nós, para este ministério. Foi assim uma sexta-feira abençoada, um super domingo e uma segunda-feira gloriosa e um sábado de evangelização. Esta é Casa da Bênção, princípio, Casa da Bênção raízes, Casa da Bênção original, Casa da Bênção da década de 60, que continua até 2026. Casa da Bênção, um ministério de fogo, glória, poder. Por isso que eu amo a placa da igreja que me evangelizou e que me mostrou Jesus. Igreja, Casa da Bênção de Deus, obra santa do Espírito. Canta, pastor José Genuíno, você que é pioneiro da nossa Igreja Brasil. Mariluce Mota, vamos adorar
porque o negócio é agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por este ministério, catedral e sede. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Escreva, Mariluce, eu tenho Espírito Santo. É o mês dele, é para ele, é por ele. Escreva, Mariluce, eu tenho Espírito Santo, Bispo Daniel. Espalhando suave amor. 5h51. É o culto em seu lar, da Bahia para todo o Brasil. A noiva está preparada. Pureza e esplendor. Voltou. É isso aí, Tercília. É gostoso, não é? Levantar pela manhã, uma manhã linda de terça-feira, e dizer bom dia, meu amigo Espírito Santo. Estamos em março, mês do Espírito Santo, dias 27, 28 e 29. Encerraremos este mês com um grande congresso de louvor e adoração no bairro da Liberdade, o congresso de louvor e adoração, ali com a pastora Sulamita de Oliveira, encerrando um mês poderosíssimo, que é para nós o mês do Divino Espírito Santo. Escreva, Mariluce, escreva, Kátia, escreva, Keila, escreva, Tercília, escreva, Balbina, Maria de Fátima, escreva, Sueli, escreva, Mônica. Eu tenho o Espírito Santo. Qual espírito você tem? O santo ou o imundo? O limpo ou sujo? O de Deus ou do cão? Escrevam. Eu tenho, bispo, o Espírito Santo de Deus. 5h em Salvador, 33 minutos. Deus abençoe todo o povo da Baixada Santista que já estão conosco nesta manhã. Deus abençoe o povo de Campo Grande, Mato Grosso do Norte também, todo o povo ribeirinho, ao povo de Teresina que já chegou para estarem conosco. Anísia já escreveu, bom dia Espírito Santo. Marta Machado de Deus, Greide Alves diz também, Roque, Gualberto, escrevam, profetizam qual espírito habita em você. Aprenda uma coisa, o espírito não tem corpo, ele quer habitar em um corpo. Então, que o Espírito Santo ocupe nossos ouvidos, olhos, boca, alma, coração, mente,
como diz a palavra, e viremos para ele e faremos nele morada. Escreva Maria Oliveira, eu tenho Espírito Santo. Djalma já escreveu. Tercília parece-me que ela não sabe digitar. Escreva Tercília. Tatiana já escreveu. Walter já escreveu. Eu tenho o Espírito Santo. Feliz é o homem, a mulher que dá lugar ao Espírito Santo. Feliz é a pessoa que abre a porta do coração para comunicar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é apenas um sopro, ele é uma pessoa. No Antigo Testamento ele vinha e voltava. Cumpriu seu dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele veio oficialmente para estar conosco para sempre, até ao arrebatamento da igreja. Jorge Alberto Vieira, eu tenho o Espírito Santo. Roque Gualberto, eu tenho o Espírito Santo. Vão profetizando, lembrando a todo o povo do Brasil e da Bahia. Nós estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, uma emissora de tradição gospel. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, conectada com a Alexia, também para todo o estado da Bahia. Pela Rádio A Voz da Bênção, de hora em hora, o missionário ora. Uma emissora online que está na nossa sede, ali no bairro da Liberdade. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos também pela Rede Dias Dávila, pela Missão Gospel Rede Ide Pregai. Estamos também pelo Facebook Bispo Daniel de Oliveira. Estamos com a página no YouTube que voltou a abalar as estruturas da fé para o bem. Estamos pela Rádio Melodia, Rádio Melodia FM para toda a grande região metropolitana. São várias emissoras, neste instante conectada até a Alexia. Aí alguém ontem me perguntou, Bispo Daniel, como eu posso acessar a Alexia? É só você que tem um aparelho de televisão que tem a Alexia ou um outro aparelho móvel e falar, Alexia, eu quero ouvir a Rádio A Voz da Bênção. Ela entende a sua voz. É uma tecnologia altamente moderna. Se você falar aí agora com a Alexia, que quer ouvir a Rádio A Voz da Bênção, vocês vão ouvir a minha voz em cadeia aqui agora. Isto são oportunidades que Deus nos dá para pregar o Evangelho em tempo, fora de tempo, pelas redes, porque eu sou um evangelista. Rogério Magalhães, diretamente de São Paulo. Aleluia, aleluia, aleluia. São Paulo o quê, rapaz? Distrito Federal. Damiana também já chegou. Escreva aí, Rogério. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. É gostoso, não é? Profetizar a verdade, a realidade. É gostoso profetizar sobre ele, o nosso Consolador. Vamos louvar com Miriam, vamos? Vamos cantar, vamos? Eu quero cantar. Acordamos felizes
porque ontem até 10 da noite nós estávamos reunidos em oração. Domingo, Santa Ceia pela manhã e à noite abalou. Sábado, a grande evangelização na Praça do Cieiro com uma multidão de jovens. Sexta-feira, a glória encheu o templo. E hoje, já nos preparando para o grande dia de amanhã. Daqui a pouquinho eu falarei sobre o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Espírito Santo. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou, Sou, com a direção do Espírito Santo. eu sou. Eita, gravata que não para, rapaz. Sobe gravata. Passou, sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu Brincou com Deus. com Deus. Faraó brincou. Estamos pela Rádio Melodia. Melodia FM veio para abalar a Bahia. Deus abençoe, pastor Daniel Alencar. Canta, Rogério. Passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Viriam do outro lado de uma dança de vitória, tocava pandeiro. E cantava em voz alta: morreu ele, seus cavalos, seus cavaleiros. Irmãos, nós hoje completam 15 dias. Se não for 15, é 8, que nós criamos por uma revelação de Deus o grupo do programa Bom Dia Espírito Santo. O que é o grupo do programa Espírito Santo? Vou lhes dizer com poucas palavras. É a cobertura espiritual deste programa e do altar da Catedral do Avivamento. O grupo é um grupo especial que Deus está marcando para estarem neste grupo, que recebe mensagens, jejum e oração sempre. Eu já tenho aqui pessoas da Alemanha, pessoas da Europa toda, quase todos os países. Eu já tenho aqui o meu amigo, pastor Cecil Cueco da África. Falando nele, ele chegou aqui. Temos aqui já também o apóstolo Jair de Oliveira no grupo. É um grupo de pessoas escolhidas. A Bíblia diz: não foi vós quem escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus achou a Davi, Deus achou Noé,
Deus achou Moisés, Deus achou Abraão, Deus achou Melquisedeque, Deus achou Saulo de Tarso, Pedro, o pescador, Deus achou Natanael debaixo de uma figueira, Deus achou Daniel lá em Três Pontas, Deus achou Doriel de Oliveira trabalhando em uma pequena farmácia lá no bairro de Casa Verde, em São Paulo. Deus procura adoradores fiéis. Deus procura pessoas com a sensibilidade espiritual para uma obra diferente. Tem muitos que se lançam no ministério. Se faz do ministério um cabide de emprego. Mas tem outros que não, que são marcados, encontrados, ungidos para uma obra diferente. Eu tenho por mim que o grupo do Bom Dia Espírito Santo é um grupo de excelência para receber a cobertura do altar da Catedral do Avivamento, as nossas orações, e para que possam orar também por nós. Cobertura espiritual. Talvez você possa me perguntar, explica-nos, Bispo Daniel. A Bíblia manda orar uns pelos outros. A Bíblia manda interceder, cobrir com o manto da súplica pelo Espírito. Então, só entra neste grupo quem Deus marcou. E que você, minha irmã, meu irmão, seja marcado para fazer parte do grupo do Bom Dia Espírito Santo. Talvez você possa me perguntar, Bispo Daniel, como eu faço para entrar neste grupo? O nosso diretor está colocando aqui, o link do grupo. É só você tocar. É uma pomba. Você pode encontrar em meu Facebook, em meu YouTube, você pode encontrar em minha página Bispo Daniel de Oliveira, no Facebook, você pode encontrar através da rádio A Voz da Bênção, ou no mural da catedral, no mural da sede, ou no QR Code que temos no mural. Quem tem boca, vai aonde está a bênção. Então, compartilhe o link deste grupo. Marque pessoas da sua família, no mínimo 7, para que venham ter a cobertura espiritual neste tempo de dificuldades, neste tempo de turbulência em todas as áreas da vida. Ame a cobertura espiritual. Não importa seu nível social, não importa seu conhecimento acadêmico ou não, não importa a cor da pele, nem aonde você reside. Ame o que o Espírito está te oferecendo. Cobertura espiritual pelo grupo Bom Dia Espírito Santo. Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser de qualquer denominação. Se o coração ferver, é porque a alma quer cobertura espiritual.
Será que vocês estão entendendo o que o Espírito está falando à igreja? Olha que quantas pessoas já estão entrando aqui agora, rapaz. Marisete Chagas, que já está conosco, Edneide, mandando aqui mensagens. Castro, família Castro. Olha aí, o diretor já lá trabalhando. Creonice Souza, Maria, Cláudia Barros, Luciana Martins, Rose, e coloca aqui um coração, falando bom dia, santo e meu consolador. Cláudia Barros, Creonice Souza, pessoas entrando agora. Jucenita, Marta Meire Santana, Tatiana Castro, Almira Silva, Isa, Zu, todos pedindo a cobertura espiritual e participando do maior grupo de cobertura espiritual do Brasil, o Bom Dia Espírito Santo. Este é um culto, e neste culto tem o que você precisa receber, a cobertura espiritual. Nilda Santana, você já entrou no grupo, Nilda? Ou não? Walter, você já está no grupo, Walter? Eu quero te cobrir com a oração e o jejum do povo da catedral, Walter. Então, entenda uma coisa. Entender o que, bispo? Acesse o link, compartilhe o link, tá bem? Vocês que me acompanham pela Rádio Melodia, entre em minha página no Facebook, no YouTube ou na Rádio A Voz da Bênção, para você entrar neste grupo. Não é grupo de fofoca, não. É grupo de cobertura espiritual. Ivan Varão de Guerra. Alguém fala aqui, Ivan Varão de Guerra, entrou agora. Tem um nome aqui que eu não estou conseguindo ler. Castro, não sei lá, o Castro Santos parece. Pessoas aqui ligando do interior. Quem é este aqui, Jesus? Quem é este? Emanuel da Onda está ligado conosco, ele já faz parte. Alguém aqui dizendo, eu tenho o Espírito Santo, minha biografia, bispo, é nota 10. Alzira, março, mês do Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Pessoas aqui dizendo, estou compartilhando o link do grupo. Que maravilha, hein? Que maravilha. Compartilhe o link do grupo no mínimo para 7 pessoas de sua amada família. Vamos orar uns pelos outros. Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marta Vidal, você já está no grupo, Marta. Marisete, Nilda, Antônia, o Antônio Silva, você já está no grupo, porque você dormindo ou acordado, alguém estará orando por você, pela sua família. Não é um grupo político, não é um grupo de debates, não é um grupo de confusão, é um grupo de cobertura espiritual para que possamos ter proteção divina pela luz maior do Espírito Santo da verdade. Coloque aí para mim o avivamento, porque estamos em um tempo
melhor do que todos os tempos. Olha que frase linda! Estamos em um tempo melhor do que todos os tempos. Repito, estamos em um tempo melhor do que todos os tempos. É avivamento purinho. Espírito Santo. Ivan, varão de guerra, ou é Ivanir? Hudson, Joselice, pessoas chegando agora aqui no grupo. Cláudia Barros, varoa abençoada, olha, rapaz, pedindo oração por Alice Cristal, Deus abençoe. Alguém perguntando como eu faço para entrar no grupo do Bom Dia Espírito Santo para minha cobertura espiritual 24 horas por dia, bispo. O link está aí, ó. Link do grupo Bom Dia Espírito Santo, o diretor está colocando, o diretor, o pastor Gilcimar, ou entre minha página no Facebook, no YouTube, lá tem o link do grupo, ou no mural da catedral, da sede, para que você tenha esta cobertura diferente de todas as coberturas, porque aqui é original. Grupo Bom Dia Espírito Santo, de oração, intercessão, clamor e também, pedido de oração. Bispo, eu quero fazer um pedido de oração. Entra no grupo, faça um pedido. Compartilhe o link. Já são 5h57. Eu estou muito alegre, muito contente, porque estamos no mês do Espírito Santo. Tivemos uma sexta-feira, dia 6, poderosa. Não tem como explicar o que Deus realizou sexta-feira na Catedral do Avivamento. Tivemos um sábado de uma evangelização chamada Impacto. O bairro da Liberdade recebeu 10.000 folhetos e um culto poderoso na quadra de esportes ali no Largo do Cieiro. Tivemos domingo a poderosa Santa Ceia pela manhã e à noite ali na catedral, na sede. Tivemos na catedral domingo a escola de profetas. E a profetisa Sulamita já me informou que a glória de Deus desceu naquele templo no momento da ministração. Hoje é terça-feira. Pegue a sua agenda, pegue o seu caderno de anotações, pegue uma folha de papel e saibam o que estará acontecendo nesta quarta-feira, amanhã. Amanhã é dia... Que dia é amanhã? Até 11. Amanhã é dia 11. Amanhã é dia 11. Amanhã é 11. E amanhã nós teremos ali na Catedral do Avivamento a presença dele, o especialista para a cura de ossos, pastor Divaci Ferreira.
o paralítico da Avenida Paulista, conhecido em todo o Brasil. Ele andava em um carrinho de rodas de rolimã. Era paralítico. Paralisia infantil nas duas pernas, da cintura para baixo. O homem de Deus orou por ele e ele foi milagrosamente curado. E o Senhor Deus fez dele um profeta para a cura de ossos. E amanhã ele está conosco 3 quartas-feiras e 3 sextas-feiras. Amanhã é a segunda quarta-feira, com chuva ou sem chuva. Sexta-feira é a segunda sexta-feira. Cura de ossos. Ele é um especialista. A cada um, Deus dá um tipo de operação. E o pastor de Vaci foi curado dos ossos para curar os seus ossos. Será que você entende? E amanhã é a quarta-feira das maravilhas, com a entrega gratuita do santo óleo. O óleo da santa unção, o óleo da alegria. Alguém me dizia: o senhor vende óleo, bispo? Não sou comerciante. Eu sou um evangelista. Eu tenho compromisso com o céu. O que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a alma? Então, o meu compromisso são com os princípios da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não sou comerciante, nem vendedor de indulgências. Eu sou um evangelista. Então, amanhã, Largo das 7 Portas, olha o endereço. Não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Seu lugar amanhã é na Catedral do Avivamento. Largo das 7 Portas, 446, principalmente no culto pela manhã. Eu estarei presente, o especialista estará presente, ministrando cura nos ossos, dores no pescoço, nos ombros, nos pulsos, nas mãos, na escadeira, na coluna, espandilose, bico de papagaio, artrose, artrite, dores nos joelhos, nos tornozelos. Ele tem uma bênção para a cura de ossos, porque ele foi curado dos ossos. Jesus cura para que o instrumento na mão dele possa continuar a fazer a obra. Amanhã, e além da ministração, a entrega do santo óleo da alegria. Catedral do Avivamento é conhecida como a Catedral do Santo Óleo. Está entendendo, Silvana Rocha? Escreva aí, Silvana. Eu tenho o Espírito Santo. Então, amanhã, sexta-feira também, ele estará no altar da catedral. Não deixe que ninguém te engane. O local do santo óleo original, o local da operação de maravilhas, o local da cura dos ossos. É Largo das 7 Portas, 446. Ou na Lima e Silva, 116. Amanhã, um dia poderoso, dia 11. Tá bem? Lembrando a todo o povo que domingo na catedral, eita! Nós vamos estar com a Escola de Profetas e eu estarei na catedral domingo, pregando, orando, profetizando. Domingo eu quero vocês na catedral também para a Escola de Profetas. Aí é fortalecimento. Alexandre
Santos manda ali uma mensagem pedindo o link do grupo. Coloque aí, o pastor Gilcimar, o link do grupo. As pessoas pedem, rapaz, mas é complicado aqui. Ele coloca aqui na parte de baixo, alguém ali, Maria Catarina, você já está no grupo, pastora? Deus abençoe. Cidade de Juiz de Fora, pastora Maria Catarina, uma pioneira nossa em Juiz de Fora. Então, amanhã, um dia poderoso, sexta-feira, domingo, a escola de profetas. Bom dia, Espírito Santo. Irmãos, você ama a obra de Deus? Você quer dar a sua participação na evangelização nacional e internacional? Você entende que a eternidade irá registrar os nossos malfeitos e os nossos bonfeitos? A Bíblia diz que quando ele vier, ou nós formos, o galardão irá nos acompanhar. Maria, Catarina, ela fala, eu já estou no grupo, bispo. Amém, pastora. Você é águia. É pomba e é águia. Aleluia. Então, irmãos, deixa eu ver o que eu estava falando, rapaz. Você ama a obra de Deus? Ajuda-me a continuar aqui. Por quê, bispo? Porque nós temos uma missão a pagar de compromissos. Estas emissoras, tem emissora aqui que é 0800, mas a maior parte a gente tem que pagar, porque são empresas. Então participe do meu ministério. Luiz Fernando, você já está no grupo. Maricelma, Edneide está. Eu não estou conseguindo ler o nome que está aparecendo aqui. É um nome longo. Sei que o término é Jesus Santos. Então participe, mande uma oferta, um voto, um dízimo. Consagre a Deus uma oferta ao Espírito Santo. Ó, missionário, o Espírito Santo precisa de dinheiro? Não, mas a obra dele precisa. Porque temos compromissos. Está pensando que para manter uma igreja aberta é fácil? É tantos compromissos. E o rádio ainda mais. Ainda mais que estamos por várias emissoras. Pregando. Anita Rodrigues Correia, você já está no grupo, Anita? Então escrevam, eu tenho o Espírito Santo. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, ou traga em minhas mãos amanhã, ou traga em minhas mãos sexta-feira, ou traga em minhas mãos domingo. Aqui, bispo, para o Espírito Santo. Programa Bom Dia Espírito Santo. Veja a terra onde você coloca a semente. Às vezes você está colocando a sua semente em lama, em chiqueiro de porcos. Às vezes você está colocando sua semente nas mãos de pessoas que não têm compromisso nem com a obra de Deus e nem com Deus. Examine, julgue, conheça, seja inteligente. Não impeça a obra de Deus plantando semente em terra alheia. Luiz Fernando, eu já tenho o Espírito Santo. Jane,
eu tenho o Espírito Santo. Então, irmãos, participe, aqui é um culto de 5 a 7 da manhã, o maior culto evangélico do Brasil. Eita! Por este evangelista Daniel de Oliveira, por esta cadeia de rádios. E neste culto tem o momento da adoração com a lã e o leite. Olha aí o número do Pix, Marisete já colocou, 7199186232. Ou traga em minhas mãos amanhã, ou traga em minhas mãos na sexta-feira ou no domingo, porque esta obra é transparente, é fiel e verdadeira, e eu profetizo o gasofilácio de ouro ao lado do seu sofá bege. Coloque aí o hino da oferta. Deixa Deus te usar. É para Ele, por Ele. Em Jiraci, França, eu tenho o Espírito Santo. Você já está no grupo em Jiraci. Você precisa de cobertura espiritual. Eu sou do Espírito Santo, meu filho Tiago Lima Santos, Wellington Lima Gomes, Malu Osvalmeira, somos do Espírito Santo. Pessoas que estão entrando aqui no grupo e já profetizando. Ivo Santos, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Ivo. Josenice, bom dia, Espírito Santo. Hudson, bom dia, Espírito Santo, meu consolador. Pessoas aqui entrando no grupo e dizendo e profetizando a glória do Espírito Santo sobre sua querida família. Bispo, eu quero o link do grupo Bom Dia Espírito Santo. Entre minha página no Facebook, no YouTube, no Instagram, está lá. Ou pela rádio A Voz da Bênção, ou ali agora, o link ali. Não tem jeito, pastor Gilcimar, de você colocar aí agora o QR Code, rapaz? Desperta, Gil. Será que tem jeito de colocar o QR Code aqui agora, no momento em que eu estou falando? Jeito tem, para tudo dá um jeito. Raul Leite, a paz do Senhor Jesus, bispo. Anita Rodrigues Correia, eu tenho o Espírito Santo. Deus te abençoe, Anita. Mara de Jesus Batista, eu tenho o Espírito Santo, bispo. Estamos pela Rádio Melodia do Rio de Janeiro. Joel Ribeiro, e a Rádio Melodia tem uma repetidora em Salvador, é a 98.3. Estamos pela Cruzeiro e também por ela, a Voz da Benção. Deus te abençoe, Marinalva. Escreva aí, Marinalva Silva. Eu tenho o Espírito Santo. Tem pessoas que têm tanto espírito ruim, né? Feliz é o homem e a mulher que tem a pomba, o Espírito Santo da verdade. Abra sua Bíblia. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Milena, abra sua Bíblia, Milena. Milena Souza.
Maricelma dos Anjos, abra sua Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Pense numa palavra poderosa que fala sobre os dons espirituais. E sabe o que fala? O Espírito é o mesmo. Qual Espírito? O Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade augusta e divina. Pegue a Bíblia lá na estante, abra a Bíblia. Pegue a Bíblia lá em cima do criado mudo, da penteadeira, pegue na bolsa, no berço do bebê, no travesseiro. Pegue a sua Bíblia lá no sofá, no braço do sofá. Pegue a sua Bíblia na escrivaninha, na mesa de centro. Aí alguém pode me perguntar, o que é mesa de centro, missionário? Sempre nas casas tem o sofá e tem a mesinha de centro, onde coloca revistas e outras coisas. Pega a sua Bíblia lá na penteadeira, lá na mesinha de centro. Abra a Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 12. E vamos à aula que o apóstolo Paulo transmitiu para a igreja que estava em Corinto, ensinando a eles a separar os dons espirituais e a entender sobre os dons espirituais. Escreva Angelice, Joel Ribeiro, eu tenho o Espírito Santo. Será que este Joel Ribeiro é um que morava lá em Senhor do Bonfim? Ele sumiu e agora apareceu. Será que é ele? Abra sua Bíblia, capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, acerca dos dons espirituais. Paulo escrevendo para eles e para nós: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha como já existia uma dúvida. Olha como já existia blasfêmia e ignorância com respeito ao operar do Espírito. Escreva Cipriana, eu tenho o Espírito Santo. Aí vejam o versículo de número 2. Vós bem sabeis que vocês eram guiados e levados aos ídolos mudo, conforme eram guiados. Valquíria Honorato, eu tenho o Espírito Santo. Angelice Freitas, eu tenho o Espírito Santo. Cipriana de Melo, eu tenho o Espírito Santo. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, de Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então é ele quem guia pensamentos, fala e corações daqueles que crê e que tem ele. Ione Silva, eu tenho o Espírito Santo. Valquíria Honorato, eu tenho o Espírito Santo. Cipriana de Melo, pastora Canela de Fogo, na cidade, se não me engano, de Juiz de Fora, eu tenho o Espírito Santo. Olha alguém mandando ali um dízimo. Deus abençoe. Agora vejam o versículo de número 6. Ora, grave este versículo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito
é o mesmo. Pode ver que Espírito aqui está em letra maiúscula. Escreva Cristina, escreva Edneide, escreva Angelice. Eu tenho bispo, o Espírito Santo. Escrevam para mim, né, também. O bispo Daniel tem o Espírito Santo. Eu não tenho espírito imundo, não. Eu tenho ele, o Espírito Santo, meu amigo. A diversidade de dons. Que é dom missionário? É um presente. É um presente que ele nos dá, o noivo. Aliás, o Espírito Santo, preparando a noiva para encontrar com o noivo. Para que a noiva seja bonita, elegante, chique, perfumada, com as 7 tranças, que fala lá em Cantares de Salomão, ela é morena. A noiva é morena, de vestes brancas, sem pinge, sem sarna, sem carrapicho, sem carrapatos. Ela é morena. Ela é chique. Ela tem cheiro de mirra. Ela é elegante. Ela tem luvas brancas, mãos limpas. Ela tem sapatos brancos, pés da preparação do Evangelho da Paz. A noiva tem um buquê de flores, rosa de Saron, aleluia, e ela é morena. Cantares de Salomão diz que ela é morena. Tá entendendo, Jane? Cristina, Dalva? E a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Explica, missionário Daniel. Há muitos dons que operam na igreja, mas o Espírito é o mesmo. São os adornos, os enfeites. Se você chega em uma igreja, só tem desânimo, só tem depressão, só tem choradeira, só tem mimimi, só tem versículos de autoajuda. Sai dela, povo meu. Tá entendendo, Mara Argolo? Escreva aí, Mara. Maricelma, Ione, eu tenho o Espírito Santo. A igreja, ela tem que ter os dons. Para ela ser chique, elegante, morena, luvas nas mãos, mãos limpas, pés com os sapatos alvos, preparação do Evangelho da Paz, um buquê de rosas de Saron, perfume para curar quem está doente, segurando bem na altura do peito. Tá entendendo, Anaildes Lages? Escreva, Anaildes. Escreva, Elenir. Eu tenho o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A igreja pentecostal já foi uma igreja cheia de dons, mas perderam, porque a carnalidade entrou, a vaidade entrou, a política entrou, o desamor entrou, a ganância e o comércio nos altares entrou. Aí a pomba que é sensível voou e deixou de ser pentecostal, passou a ser igreja fria, carnal, um verdadeiro frigorífico humano. Tá entendendo, Anaildes? Maricelma, eu tenho o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O que é, missionário Daniel? Diversidade de ministério? Na igreja tem muitos ministérios,
ministério da cura, o ministério do louvor, o ministério infanto-juvenil, o ministério da evangelização, o ministério do diaconato, o ministério das crianças, o ministério do socorro, de levar sopa e roupa usada para o povo. Não é vender roupa usada na igreja, não. Igreja não pode ser brechó. Igreja tem que ser a casa de Deus. Roupas usadas você distribui com quem quer e precisa. Tá bem? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios. Dentro de cada congregação há vários ministérios para formar um corpo perfeito pela direção, sabe de quem? Do mesmo Espírito. Agora veja o versículo seguinte. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Aqui merece uma explicação. Diversidade de operações. Vocês podem ver que cada igreja tem uma maneira de operar. A batista, presbiteriana, Deus é amor, universal, casa da bênção, episcopal, luterana, batista, Assembleia de Deus. Cada uma opera conforme a direção de Deus ao seu líder. Ninguém pode copiar a liturgia de outro ministério. Só copia se for carnal, que está atrás de outros interesses menos da obra de Deus. Casa da bênção é casa da bênção, universal é universal, Assembleia de Deus é Assembleia de Deus, Batista é Batista, Presbiteriana é Presbiteriana, Testemunho de Jeová é Testemunho de Jeová, Adventista é Adventista. Cada uma organização opera conforme Deus deu a direção aos seus líderes. Lembra o que foi que Deus falou para Josué? Siga o que você aprendeu com Moisés. Se você é de um ministério e sai e copia a liturgia daquele ministério, você não saiu pela vontade de Deus, foi por outras vontades, menos a de Deus. Ninguém pode copiar a liturgia de outro ministério. A cada ministério, Deus deu uma operação. Será que vocês entendem? Como é fácil compreender e separar o joio do trigo? Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. O mesmo Deus da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Universal, é o mesmo Deus. Da Quadrangular, da Casa da Bênção, é o mesmo. Agora, cada um tem um tipo de operação pela vontade do Espírito, porque se a pessoa não se dá com uma igreja, ela tem a oportunidade de servir em outra. Rose Moura, eu tenho Espírito Santo. Joel Ribeiro, ele fala ali alguma coisa. Joel Ribeiro, Casa da Bênção, amém. Vamos lá, a palavra de Deus. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. Que é a palavra da sabedoria, missionário?
É aquela pessoa que sabe interpretar a Bíblia de forma correta, original. Palavra da sabedoria. Ele pode ser um semi-analfabeto, mas se ele tiver essa palavra da sabedoria, rapaz, ninguém resiste. As autoridades não resistiam que Estevão falava, porque Estevão estava cheio do Espírito. Então diz assim a palavra de Deus. Há uns pelo mesmo Espírito, pode ver que é o mesmo Espírito. A palavra da sabedoria. Há outro pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, a palavra da ciência. Conhecimento acadêmico com a unção. Verdadeiro professor. Há outro pelo mesmo Espírito, a fé, 6:30. Pode ver que a fé, ela é regada pelo Espírito Santo. Aqui fala da fé para curar, libertar, e fala da fé profunda, e fala da fé também para a salvação. Sabia que tem gente que faz milagres e maravilhas, mas vai para o inferno porque não crê na salvação. Não é ovelha, é bode vestido de ovelha. Então a fé pode ser para a libertação, para a cura ou para a salvação. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Então, pelo mesmo Espírito, a fé. Há outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Vamos meditar. É o único dom que está no plural. É os dons de curar. Por quê? Porque Jesus cura com a imposição de mãos. Jesus cura pela água consagrada, pelo santo óleo. Jesus cura no momento do louvor, na santa ceia. No momento da palavra, os dons de curar, dom de maravilha. Tem pessoas que só de colocar os pés na porta da igreja já é curado e liberto. Eu sou um pregador de cura, eu posso dizer. Os dons de curar. E a outro, operação de maravilhas. Por isso que nós temos na Casa da Bênção o culto da operação de maravilhas, todas as quartas-feiras, com a entrega do santo óleo gratuitamente. Há outros a operação de maravilhas, há outra profecia. Não é aquela profecia que você cria, forma para outros pensamentos. Aqui fala do dom de profecia, de transmitir palavras proféticas. É pelo mesmo Espírito. Alguém está me perguntando, o senhor está meditando aonde, bispo? 1 Coríntios capítulo 12. Leia aí, leia. Operação de maravilhas. Há outro, a profecia, dom de discernir espíritos. Este é o dom que nesta ocasião nós precisamos ter. Às vezes você conversa com uma pessoa, você tem boas intenções, mas por dentro daquela pessoa há um ninho de serpente. De ganância, de avareza, de serpente, de mentira. O dom de discernir espíritos. Deus me deu este dom. Deus me deu este dom. Saber se a pessoa é falsa ou verdadeira. Se é hipócrita ou se é crente. O dom de discernir espíritos é um dom
que nós precisamos buscar e ter para o inimigo não nos enrolar. O dom de discernir espíritos e a outra variedade de línguas, seja como um poliglota ou seja como uma interpretação de línguas no momento em que a glória entra na igreja. Mas, terminando, 6:35, um só é o mesmo Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, que adorna a noiva, para a noiva ser bonita, cheirosa, morena, buquê de flores de rosa de Saron, sapatos brancos da paz, luvas brancas de mãos limpas e uma grinalda linda com a cobertura espiritual. A grinalda é cobertura espiritual. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo a cada um, particularmente, como ele quer repartir. Irmãos, esta é uma aula que o apóstolo Paulo deu à igreja que estava em Corinto, porque estavam cheios de dúvidas com respeito aos dons. Aí Jesus deu a ele a direção para ele orientar a igreja, para a igreja não blasfemar contra o Espírito Santo. Leiam 1 Coríntios capítulo 12. Medite, examine, pesquise o que é operação, pesquise o que é dons, pesquise o que é diversidade. E aí você não vai ter dúvidas, porque aqui é um culto. Aqui não é culto para o homem. Aqui é o culto do homem para Deus. Escrevam, eu tenho o Espírito Santo. Venham amanhã à Catedral do Avivamento, a única da Bahia, Igreja Forte, Largo das Sete Portas, 446. Com a presença do especialista para a cura de ossos. Sexta-feira também ele estará conosco. Domingo, a Escola de Profetas. E eu vou falar sobre este capítulo domingo na Escola de Profetas. Atenção, Bahia. Dia 3 de abril. Eita! A comida do fortalecimento. Sexta-feira da Paixão, no horário da manhã, na catedral, na sede, o povo levantando a revelação que Deus deu através de um anjo a um pastor, por nome de Elias, que estava em depressão profunda, pedindo até a morte. Elias comeu, bebeu e caminhou 40 dias, até um Monte Horebe, e lá no Monte Horebe, ele teve um encontro com Deus. Tá bem? Prepare, povo de Deus, 3 de abril, não é em outro lugar, é na Catedral do Avivamento. Vocês que me ouvem pela Rádio Cruzeiro, a Voz da Bênção, a Melodia, prepare para 3 de abril, missionário Daniel, 3 de abril ainda está longe, mas é para você se antenar, adiar o seu passeio, a sua viagem, porque é um feriadão, e se comprometer em vir participar do fortalecimento. Tá bem? Pessoas aqui, irmãos,
ligando para o grupo do Bom Dia Espírito Santo. Eu quero fechar esta semana com um índice alto de crescimento neste grupo. Evangelista Joel escrevendo aqui, Libner, até Libner, rapaz, está no grupo. Cândida, Adilson Santos, Cristiano, Ivo Santos, Josenice, Bispo, eu quero o link do grupo. Entra em minha página no Facebook, no YouTube, entra pela rádio A Voz da Bênção, tá bem? Entra no grupo do Bom Dia Espírito Santo, alguém aqui mandando e pelejando aqui para falar comigo, a bolinha fica girando, gira mesmo, bolinha. Escreva rápido, Edneide. Eu tenho o dom do Espírito. Pessoas entrando, pessoas compartilhando com a família, porque quer que a família tenham também a cobertura espiritual do maior grupo de oração do Brasil, que é o maior culto em seu lar, o Bom Dia Espírito Santo. Vamos falar com Deus. Coloca o hino do avivamento, porque sou que sou um avivalista para a Bahia. Aleluia! Deus te abençoe, Hudson. Deus te abençoe, Kátia. Kátia entrou agora no grupo. É isso aí, Kátia. Deus te abençoe, Maricelma. Rita. Escreva Rita Maria dos Santos. Eu tenho o Espírito Santo. Bárbara Fonseca. Escreva, Bárbara. Eu tenho o Espírito Santo. Eu te agradeço, Jesus, por estar aqui. Te agradeço pela sexta-feira, dia 6, pelo sábado, eita, sábado abençoado, dia 7. Te agradeço pela grande Santa Ceia do dia 8 na sede, no bairro da minha querida Liberdade. Te agradeço pela segunda-feira ontem, dia 9, aonde até 10 da noite estávamos reunidos em oração, oração, oração. Eu oro e abençoo todos que fazem parte do grupo
do Bom Dia Espírito Santo, que estão acessando o link e entrando para o grupo de cobertura espiritual. Escreva Sônia Cruz, eu tenho o Espírito Santo. Eu te agradeço, meu Deus, por estarmos cobrindo o Brasil, a Bahia, e entrando em vários países, pela Rádio Cruzeiro, a Rádio A Voz da Bênção, a Melodia do Rio de Janeiro, Facebook, YouTube, Instagram. Eu abençoo todos aqueles que amanhã vão estar na Catedral do Avivamento, a Igreja Forte, para pegar o santo óleo e para receber a cura dos ossos na instrumentalidade do pastor Divaci Ferreira. Eu oro por todos, eu consagro águas e objetos que estão no rádio, eu oro e abençoo eles, os dizimistas e ofertantes que participam do meu ministério, contribuindo com a obra mais importante que existe, que é a evangelização. Eu abençoo aqueles que estão compartilhando o grupo do Bom Dia Espírito Santo, os que estarão compartilhando também este programa em suas redes. Eu abençoo a mão esquerda e a mão direita do dizimista e do ofertante, de todos aqueles que fazem a obra de Deus pela minha instrumentalidade. Ó Deus, abençoa a Rose, Angelice, Edneide, este povo lindo que o Senhor tem colocado em meu ministério para me dar a cobertura e receberem a cobertura espiritual. Eu oro com eles pelo Brasil, pelos dizimistas, ofertantes da catedral, pessoas que estão no grupo do Bom Dia Espírito Santo, ou que vão entrar. Eu oro por todos. Eu oro pelo Brasil, pelo povo do Paraná que estão me acompanhando, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Piauí, Acre, Rondônia, Roraima. Oro pelo povo do Amazonas, pelo povo do Maranhão, pelo povo lindo também da grande região do estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Oro pelo povo da Bahia, estado do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Que a mão de Deus cubra o Brasil, ajuda-nos, tenha misericórdia. Pai, em nome de Jesus, esta pessoa que está a caminho da maternidade, a caminho de um procedimento médico, a caminho de uma cirurgia, que a mão de Deus os leve em paz e os guarde. Dai uma bênção para todos. Abençoa, meu Deus, pessoas que neste dia de hoje, dia 10, irão enviar um dízimo, uma oferta, não por sua própria vontade, porque quem convence é o Espírito Santo. Que as pessoas possam examinar, julgar e decidir
aonde colocar a lã e o leite para o sustento da obra de Deus. Eu oro e abençoo a todos com a palavra original, com o grupo do Bom Dia Espírito Santo, o programa que é um culto em seu lar. A virtude e a plenitude os envolva hoje e sempre. Em nome de Cristo, para sempre. Amém. Bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe pessoas aqui entrando no grupo. Lélia Reis, bom dia, Espírito Santo, a paz do Senhor. Nilma França acaba também de entrar no grupo. Kátia, e manda aqui para mim o retrato de uma xícara de café. Misericórdia, eu com tanta vontade de tomar café ainda mando a xícara. Angelice Freitas, Kátia, olha, irmãos, este grupo ele é de cobertura espiritual, tá bem? Dalva, Jane, escrevam. Alguém aqui pelejando para entrar no grupo. Aqui, ó, a bolinha tá rodando. Enquanto a bolinha roda, rapaz, eu tô esperando aqui para me ver. Digite rápido. Tem pessoas que para digitar é pior do que eu. Que é para me ver aqui quem entrou agora. Vanisson Flaviano Ravani, código 31. Ei, Vanisson está longe, mas Jesus está perto dele. Deus abençoe. Entrando aqui no grupo para ter cobertura espiritual. Compartilhe o link do grupo. Compartilhe este programa também de hoje. Deixe-me ver quem é este aqui. Carlos Humberto. Ele diz assim: bom dia, ore pela minha saúde. Carlos Humberto Santos Góes e Maria de Lourdes da Silva. Somos obreiro da Catedral da Bênção, bispo. Que maravilha, hein? Peraí. Deixa eu me ver quem é. Quem é? Quem é a dupla? É uma dupla linda, rapaz. É o Carlos e a sua bela esposa. Bom dia, povo de Deus. Ore por mim e eu estarei orando por vocês. Ângela de Jesus, escreva Ângela. Eu tenho o Espírito Santo. Augusto Santos. Augusto Chances. Augusto Chances, bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe, meu bispo. Deus te abençoe, Augusto. Carlos Humberto. O povo está encontrando aqui o grupo do Bom Dia Espírito Santo. Eu quero chegar a 1000 pessoas muito breve. Vamos chegar. É o maior grupo de oração com palavras originais do Brasil. Joel Ribeiro, você já está no grupo, Joel? Rosimeire entrou agora, eu acho, viu? Bom dia, Espírito Santo. Estou aí, Meire. Meu abraço. Shalom. Ore por mim.